Eita, tá sem som. Bom dia, irmãos, a paz. Percebi agora que estava sem som. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a providência de Deus. Infelizmente, quem estiver esperando lá no YouTube não vai conseguir acessar. A gente tive algum problema aqui e não estou conseguindo conectar o YouTube. Então nós iremos aqui só pelo Facebook hoje, tá certo? Se o som tiver ok, tiver tudo tranquilinho aí pra você, agora dê o seu like aí, diga aí, tá ok, pastor, pra eu poder saber aqui e dar continuidade aqui. Então, se o som tá ok aí, diga aí, tá ok, pastor, pra eu ficar sabendo aqui pra poder dar continuidade, né? Pois bem, então vamos iniciar, né? Tudo ok. Pronto, graças a Deus está tudo ok. Só faltou o YouTube ficar ok. Esse não ficou ok não. Então vamos lá, gente. Vamos, vamos dar continuidade. Hoje, providência de Deus, slide na tela. Providência de Deus, capítulo 5 da Confissão de Fé. A gente vai caminhar aqui por todo esse capítulo, né, para a gente identificar os pontos importantes que o conhecimento da providência de Deus, a providência divina, ela tem a nos ensinar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então vamos iniciar. Me dê só um segundo aqui para eu fazer uma alteração. Só um segundinho. Então vamos lá. Vamos dar início. Início aqui a nossa live. Como eu já disse, nós iremos falar sobre a providência de Deus. Então você pode pegar a sua Bíblia aí, que a gente vai manusear muita Bíblia hoje, para ir discorrendo sobre os tópicos. Então vamos começar fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo por esse dia e por essa oportunidade. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez
reunidos em Teu nome, para Te louvar, para Te bendizer, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor, para buscarmos o conhecimento da Tua palavra e fundamentarmos nossa fé nele. Porque precisamos mais do que nunca, Senhor, ter uma fé firmada em Ti, ter uma fé alicerçada no Senhor. Então nos ajuda, enche os nossos corações de alegria por poder estudar a Tua palavra, por poder nos debruçar nesse conhecimento rico que brota da Tua verdade. E nós Te pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã, possamos desfrutar de um rico conteúdo e que ele traga esperança para nós. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos e irmãs, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da confissão de fé. Hoje, falando sobre a providência de Deus, né? O que é que nós temos a aprender com a providência do Senhor? Então vamos começar a caminhar aqui em nossos pontos. Primeira lição que nós tiramos aqui da providência do Senhor é a lição de que Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas. Né? Então veja, o que é que esse primeiro ponto nos diz? Nos diz que Deus é um bom criador de todas as coisas e que no seu poder, na sua sabedoria, veja que a confissão está reivindicando os atributos de Deus para estabelecer que Deus é esse bom criador e estabelecer que Deus é um Deus providente em sua criação. Pense providência como um aspecto prático do decreto de Deus. Né? A gente viu que o decreto de Deus nada mais é do que a expressão da sua vontade, é o conselho de Deus, é o querer de Deus. E o que é a providência? A providência são os meios pelos quais Deus viabiliza a concretização dos seus propósitos, do seu decreto. Então a providência seria essa parte prática do decreto de Deus. Né? O decreto de Deus teria uma parte, seria a parte teórica, e a providência de Deus seria a parte prática. Né? Então a gente poderia fazer essa distinção, né? Decreto de Deus, a parte teórica, a vontade de Deus, a expressão da vontade de Deus, e a providência, os meios pelos quais Deus usa para o cumprimento do seu decreto. Não, pai. Vá para o quarto. Vá para o quarto. Bora agora. Então vamos lá. Esse Deus que é bom, que é o Criador de todas as coisas, utilizando dos seus atributos, o seu poder, sua sabedoria, ele mantém, ele dirige, ele dispõe de e ele governa todas as coisas. Vamos ver alguns textos aqui. Esses textos irão nos ajudar na compreensão do que está sendo dito aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Nos diz o seguinte: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, olha aqui, é claro que esse texto está falando de Jesus, mas olha o que ele diz aqui: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então,
Esse texto está falando exatamente que Cristo, pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas hoje. Ou seja, Cristo mantém, dirige, dispõe e governa todas as coisas. Tudo está debaixo do seu controle, aí a gente chama providente, né? Da sua providência. Ele está providenciando todas as coisas para que elas se mantenham cumprindo harmonicamente e plenamente o decreto de Deus. Outro texto que a gente também pode apresentar é Jó capítulo 38, versículo 11. E você poderia dizer, pastor, por que a gente não faz os textos em ordem, né? Sequência. É porque cada texto aqui tem uma dinâmica com o que está sendo dito. Ok? Jó capítulo 38, versículo 11. Mas é interessante esse texto de Jó, a gente lê a partir do verso 8. Porque o contexto do 11 está no verso 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, o que é que Jó está falando aqui? Jó está falando, né? Na realidade, o registro é no livro de Jó, mas quem está falando é Deus. Deus está mostrando a Jó que quem impõe limite à criação, à natureza, é Ele mesmo. Então, o mar não vai avançar além daquilo que Deus determinou. O mar só vai até um limite pré-estabelecido e esse limite pré-estabelecido foi dado por Deus. Então é Deus quem controla, quem dirige, quem dispõe, quem governa a natureza, a sua criação. Tá certo? Então é isso que a gente já começa a identificar aqui nesses textos. Vá para Isaías agora. Isaías 46, versículo 10 ao 11. Isaías capítulo 46, verso 10 ao 11. Veja lá o que diz o texto. Isaías 46, verso 10 ao 11. Diz o seguinte, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Então, o que é que está sendo dito aqui? O que é que Deus está dizendo aqui por meio de Isaías? Pelo registro do profeta Isaías, Deus está dizendo que, desde a antiguidade, ele vem desde o princípio, e a ideia de princípio aqui remonta à criação. Então, desde o princípio e desde a antiguidade, Deus vem dizendo o que vai acontecer. Só quem pode dizer o que vai acontecer é quem tem controle sobre todos os acontecimentos. Então, Deus vem anunciando o que vai acontecer, mesmo ainda não tendo acontecido. E Deus anuncia o que ele há de trazer. Que ele diz que chama a ave de rapina, desde o Oriente e de uma terra longínqua, que o homem do meu conselho. Então, Deus é aquele Deus que chama uma ave, mas também é o Deus que chama o homem do conselho dele, da vontade dele. Então, esse texto de Isaías mostra que Deus tem controle sobre o tempo, tem controle sobre os acontecimentos, tem controle também sobre a natureza, sobre os animais, e tem controle também sobre os homens. Ou seja, Deus tem controle sobre todas as coisas.
Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Que diz: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, toda a criação, toda a natureza é fruto dessa vontade de Deus. Não há nenhum impedimento para a vontade de Deus. O que Deus quer, Ele faz, Ele opera, Ele realiza. Nós é que nem sempre compreendemos, mas tudo que Deus quer, Deus faz, Deus opera, Deus realiza. E é por isso que nada foge do controle providente de Deus. Tudo que Deus quer acontece. Segunda lição dessa manhã é que Ele faz isso, ou seja, Ele tem esse controle, Ele mantém, Ele dirige, Ele dispõe, Ele governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas. Ou seja, esse controle providente de Deus não está apenas em grandes questões ou em grandes fatos da existência. Não, Ele é o Deus que controla desde as grandes coisas as pequenas. Esse texto de Mateus capítulo 10, ele traz justamente essa ideia de forma muito clara. Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31. Quero lembrar você, mais uma vez, que se você tiver alguma questão aí, você pode perguntar, tá bom? O chat funciona para isso também, ok? Então vamos lá. Mateus 10, verso 29 ao 31 diz: não se vendem 2 pardais por um asse. Ou seja, isso aqui seria, se eu não estiver equivocado, a ideia de asse seria centavos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo encontrar aqui. Um asse. Ele diz que um asse equivaleria a 1,16 de um denário. Então, se eu achar o valor do denário em real, é só dividir por 16. Pronto, veja. Então vamos fazer conta agora. Vamos ver quem é bom de conta agora. A gente saiu agora de teologia e vai para matemática. Um denário seria um valor de uma diária de um trabalhador, né? Pensando num salário mínimo aqui. 1.045, não é isso? 1.045 dividido. O trabalhador não trabalha 30 dias, né? Vou botar uma média aqui de 22, certo? Dividido por 22. Pronto, daria em torno de 47,50 uma diária. Então, se eu multiplicar, isso aqui seria um denário. Então, se eu dividir 47,50 por 16, eu vou ter R$ 2,96. Pronto, pensando em dias de hoje, aproximadamente, o que Jesus está dizendo aqui, perguntando aqui é: não se vende 2 pardais por R$ 2,90, vamos botar por R$ 3. Ou seja, cada pardal naquela época se vendia por R$ 1,50. Hoje pardal não tem valor, né? Eu nunca criei passarinho, né? Mas eu sei que
ninguém cria pardal. Ninguém pega pardal. Pega papacapim, canário, pega outros pássaros, né? Eu não sei a razão, porque não se cria pardal. Mas talvez seja porque não canta, sei lá, não sei. Mas o que Jesus está perguntando é assim, não se vende 2 pardais por R$3? Aí olha o que ele diz. Ou seja, para o povo, para a população, pardal é um animal que não tem valor, não é isso? Valor monetário, né? 1,50 um pardal. Não tem valor. Mas olha o que Jesus diz. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, embora que o pardal tenha um valor de R$1,50 na sociedade daquela época, pensando no valor de hoje, diante de Deus, o pardal está diretamente vinculado à sua providência. Ou seja, o pardal vive na hora que Deus quer que ele viva. E o pardal morre na hora que Deus achar que ele deve morrer. Não cai um pardal sem o consentimento. A ideia de consentimento aqui é sem o sim de Deus. Sem o sim de Deus, o pardal não morre. O pardal só morre quando Deus disser sim, chegou a hora. Então ele cai. Veja, gente, é uma coisa mínima que a gente nem presta atenção. Quantas vezes você se preocupou com a morte de um pássaro? Veja, com isso eu não estou dizendo que a gente deve ser desleixado com a natureza, não, nada disso. Eu só estou dizendo assim, que são coisas que nós não nos importamos. Tá, se fosse um canário do império, né, um pássaro assim, talvez a gente desse valor, como tem muitas pessoas que dão valor. Mas pardal, me parece que ninguém dá valor a pardal. No entanto, Cristo está dizendo que o pardal só morre se Deus der o sim. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não é? Todos os nossos cabelos, veja, todos os fios do nosso cabelo são contados, estão contados. Deus nos conhece nas mínimas coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, que nós não sabemos disso. Tenho certeza que você nunca parou para contar os fios de cabelo do seu cabelo ou da sua cabeça. Mas Deus conhece todos. Veja, são coisas mínimas, mais uma vez, coisas que nós não damos tanta atenção. É claro que a gente cuida do cabelo, né? A gente, homem, cuida, principalmente as mulheres, né? Elas cuidam do cabelo, mas a gente nunca parou para contar, gente. Deus sabe, conhece todos. E aí ele faz essa aplicação no verso 31. No verso 31, ele aplica dizendo: não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ou seja, mais uma vez, Jesus está enfatizando aqui o cuidado providente que Deus tem com o seu povo. Né? Aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Então, cuidado que Deus tem com o seu povo. Deus conhece o seu povo nos mínimos detalhes. Na realidade, Deus conhece todas as coisas. Da natureza, as coisas macros, as coisas micro. Tudo está diante dos seus olhos. E Ele tem o controle sobre todas elas. Terceira lição dessa manhã. Essa direção é dada pela muita sábia e muito santa providência, para que cumpram a finalidade para a qual foram criadas. Essa questão ainda continua na outra página. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade,
para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. Ou seja, por que que Deus dispõe as coisas dessa forma? Por que que Deus mantém, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, desde as maiores até as menores, desde aquelas que nós damos mais ênfase e importância, até aquelas que nós não damos valor algum? Por que que ele faz isso? Primeiro, ele faz isso por meio dessa santa, dessa sábia providência, desse poder de providenciar que todas as coisas se harmonizem com a sua vontade, com o seu decreto. E a finalidade disso é para que cada coisa cumpra o seu papel, cumpra o seu propósito, não segundo a coisa, mas segundo o próprio Deus. E isso é feito de acordo com essa capacidade que Deus tem de onisciência, não é? De presciência, essa ideia de presciência, de um conhecimento antes da consciência, da presciência, esse conhecimento prévio, anterior, que vem antes. E esse conselho livre, essa vontade livre, esse querer livre e imutável de Deus. E ele faz tudo isso para que toda a criação, todo o projeto dele, todo o seu plano redunde em louvor. Louvor de quê? Louvor dos seus atributos, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia. É isso que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Ou seja, tudo que Deus fez, determinou, ele o fez para que isso rendesse glória a ele, aos seus atributos, às suas realizações, ao seu projeto, ao seu plano, à sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11 diz: nele, Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas são feitas conforme o conselho da vontade de Deus. Tudo que Deus fez é de acordo com a sua vontade, gente. Quarta lição de hoje, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que a gente estudou há 15 dias atrás, que é a causa primária de tudo, ou seja, a causa primária de tudo é o querer de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, ou seja, tudo que Deus determinou há de acontecer. Há de acontecer. Atos capítulo 2, verso 23, a gente até já citou ele no dia que a gente estudou sobre o decreto de Deus. A gente citou esse texto, Atos capítulo 2, verso 23. Olha o que nos diz o texto. Atos capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Aqui o que está sendo, Lucas está registrando, que Jesus foi entregue para a crucificação por Deus, foi um desígnio de Deus. Era necessário que o Filho morresse, padecesse, e isso acontecesse na cruz, para que houvesse redenção. Isso já é descrito na Bíblia de forma embrionária, lá em Gênesis capítulo 3,15, e o descendente
pisará a cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. Isso já estava pré-estabelecido antes da criação existir. Então isso era desígnio de Deus, isso fazia parte da presciência de Deus. No entanto, isso acontece na história através dos homens iníquos e dos judeus que entregaram Jesus aos homens iníquos. Então isso mostra que os decretos de Deus, o decreto de Deus e a providência de Deus estabelece todas as coisas. Vamos fazer essa distinção então, peraí. O decreto de Deus estabelece todas as coisas antes da criação. E a providência de Deus viabiliza o cumprimento do decreto de Deus na criação. Como eu falei no início, a providência teria a ver com a parte prática e o decreto teria a ver com a parte teórica. Então, tudo que Deus decretou há de acontecer e esse acontecimento é fruto dessa providência de Deus. Quinta lição dessa manhã. Nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. Veja, nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz o texto. Provérbios capítulo 16, versículo 33, diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, embora que muitas pessoas acreditem no acaso, né? Tem até aquela canção, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso, gente, nada mais é do que uma expressão de negação. A gente quer negar a realidade da existência de Deus, então a gente estabelece essa ideia de acaso, do destino, o destino vai traçar o meu futuro. Quem é o destino? Quem é o acaso? Eles não existem e são expressões humanas de negação da existência de um Criador, da negação da existência de um controlador. Porque para a gente parece ofensivo, para o ser humano parece ofensivo saber que tem alguém no controle, né? Por exemplo, quando a gente está estudando filosofia, a gente vai ter duas correntes diametralmente opostas, onde uma parece excluir a outra, que é a liberdade e o determinismo. Então, filosoficamente, se você é determinista, você está excluindo a liberdade. E se você é libertário, de uma concepção libertária, você está excluindo o determinismo. Porque para muitos filósofos não é possível conciliar um determinismo com a liberdade. Mas é isso que Deus faz. Deus concilia o determinismo com a liberdade de tal forma que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, mas que no meio dessa vontade de Deus o homem está atuando a partir de sua liberdade. Mas nem a liberdade, nem a atuação livre do homem desfaz o cumprimento dos propósitos de Deus. Pelo contrário, até mesmo os atos maus desse homem livre se harmonizam com o cumprimento da vontade de Deus. Né? E eu sei que aqui muitas pessoas têm dificuldade de conseguir harmonizar essas duas ideias, liberdade com determinismo.
liberdade com predestinação, liberdade com soberania divina. Mas é exatamente assim que é exposta na Escritura. Eu acho, por exemplo, não está no texto que a gente leu aqui, mas tem um texto muito, muito claro que expõe essa realidade com muita clareza, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12 e o 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e o 13. Veja, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, Paulo está dizendo ao povo, advertindo a igreja de Filipe a desenvolver, a fazer crescer, a fazer amadurecer, né? a não estagnar, mas a avançar nessa salvação, a avançar nessa vida de salvação santificada, a avançar. Veja, não faria sentido algum Paulo dizer a esta igreja que eles devem desenvolver algo se eles não tivessem liberdade para o fazer. Não é? Se o homem não tivesse liberdade para desenvolver, pensando aqui no cristão, né? Se o cristão não tivesse capacidade ou liberdade ou habilidade para desenvolver a sua vida de salvação, não faria sentido algum Paulo dizer desenvolvam. Significa que o homem tem a sua responsabilidade, o homem tem o seu campo de atuação, o homem tem essa liberdade, inclusive de não desenvolver. Se Paulo está dizendo desenvolva, é porque é possível não desenvolver. Mas olha o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Por que o homem consegue fazer isso? Porque Deus é quem efetua no cristão tanto o querer fazer isso, quanto o próprio fazer isso. Ou seja, nós só podemos desenvolver a salvação, a santificação, essa vida alcançada pela graça de Deus, porque Deus tanto quer, quanto Ele propicia condições para que a gente faça. Então veja, por um lado, tem um determinismo de Deus aqui. Deus quer e dá toda a condição para a gente fazer. Mas por outro lado, tem a ordenança. Façam, não deixem de fazer, façam. Então é muito claro nesse texto essa conciliação entre o determinismo de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana e a liberdade humana. É claro que com isso eu não estou dizendo que o homem tem liberdade para ir a Deus. Não. O pecado nos impede de ir a Deus. Nós precisamos de uma ponte. E essa ponte é Jesus, é a operação do Espírito Santo. É o presente do Pai ao Filho. Todo aquele que vai ao Filho é presente do Pai. Então, a gente precisa desse auxílio divino. Somente por meio de Deus é que a gente chega a Deus. Mas, estando em Deus ou não estando em Deus, o homem tem uma liberdade de ação. Você está aqui nessa live por causa da providência divina. Mas foi você que entrou. Talvez você estivesse lá no YouTube esperando lá. Mas o YouTube não funcionou. E aí você saiu da expectativa do YouTube e procurou no Facebook. E está conectado aqui. Então, essa atuação foi sua. Mas você está aqui por providência divina. Não é? Então, essa conciliação, ela existe na Bíblia. Pode até ser filosoficamente difícil de compreender.
para quem opta por uma concepção da liberdade, mas ela está em harmonia com a soberania, com a providência de Deus. Lá no quarto. Procure lá. Então, sexta lição de hoje. Por esta razão, por esta mesma providência, Deus dirige os acontecimentos por meio de causas secundárias que operam livremente ou como leis fixas, ou por interdependência. Ou seja, o que é que está sendo dito aqui? Essa providência de Deus que dirige, que governa, que mantém, que estabelece, ela não usa apenas o próprio Deus ou o próprio homem. Ela também opera nas causas secundárias, isso significa causas que não são diretamente Deus. Por exemplo, Deus estabeleceu o movimento de rotação e translação da Terra. Deus não fica todo dia fazendo a Terra girar. Ele estabeleceu essa lei e a partir dessa lei a Terra vai girando em torno do Sol diariamente. Então, a causa desse movimento da Terra indiretamente é Deus, porque um dia ele estabeleceu e ela permanece. Mas diretamente hoje é uma lei fixa. Então, Deus opera por meio das causas secundárias, livremente, ou através de leis, ou por uma interdependência entre leis e liberdade. Gênesis capítulo 8 é um texto que expressa com muita clareza essa relação. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, verso 22. Olha o que diz o texto. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Porque Deus estabeleceu as leis naturais para que houvessem todos esses paradoxos. E por meio dessas leis, esses paradoxos são mantidos. A gente tem aí no ano, pelo menos, 4 estações. Verão, inverno, outono e primavera. Essas estações se mantêm por causa dessas leis naturais. E a existência dessas estações, que são frutos dessas leis naturais, também geram outras coisas, como, por exemplo, a alimentação da humanidade, dos animais, produção. Não é? Isso sai gerando uma onda em cadeia. Então, tudo isso é mantido através de causas secundárias pela providência de Deus. E que promessa maravilhosa, né? De que enquanto houver terra, vai ter semente e ceifa. Vai ter frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Sétima lição. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão com vergonha de perguntar. Se tiver dúvida, pergunte, gente. Então vamos lá. Sétima lição. Normalmente, Deus faz uso de meios em sua providência. Vejam lá, Atos capítulo 27. Atos 27, verso 31
Atos 27, verso 31, 44, 31 e 44. Olha o que diz o texto. Verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Veja, Paulo diz, né, no verso 31, Paulo diz no verso 31, ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, por quê? Porque no verso 30 você vê que quando o mar começou a ficar alvoroçado, quando eles começaram a perceber que poderiam naufragar, alguns deles desceram um bote, né? E desejavam fugir do barco, né? Sair do navio, porque estavam para largar as âncoras. Então, alguns deles quiseram abandonar o navio. Aí Paulo diz: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Se os homens tivessem abandonado o barco, o navio, naquele momento, eles iriam morrer. Então eles têm que ficar. No entanto, a salvação deles estava condicionada por Deus à utilização de meios. Quais foram os meios? Verso 44, Paulo diz: uns foram em tábuas e outros em destroços do navio. Veja, se eles saíssem no bote, iriam morrer. Para viver, tinham que ficar no navio. Mas, quando chegou a hora de ir se lançar ao mar, eles foram salvos por meio de tábuas e de outros destroços do navio. Ou seja, a salvação deles estava condicionada a ficar no navio e depois a ser salvo por meio dos destroços do navio. Então, normalmente, Deus usa meios para cumprir os seus decretos e a isso se dá o nome de providência divina. Oitava lição dessa manhã: mas é livre para operar sem, acima de e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Ou seja, normalmente Deus usa, né, meios em sua providência para cumprir o seu decreto. Mas Deus é livre para operar sem nenhum meio, acima de qualquer meio e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Pronto, quer ver uma coisa contra os meios ordinários que Deus operou? Quando... só uma dúvida, se foi Ezequiel ou Elias. Acho que foi Ezequiel. Eliseu, né? Quando o machado cai no rio e Deus traz o machado ao seu homem, a Eliseu, sem ninguém mergulhar no rio para pegar o machado. Não é isso? Está lá em 2 Reis. Vamos olhar lá, 2 Reis, capítulo 6, versículo 10, né?
Segundo Reis, capítulo 6, verso 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu a mão e o tomou. Então, foi exatamente essa forma de Deus atuar sem contra os meios ordinários, né? Outro texto Isaías 38, verso 8, né? Quando Deus diz a Isaías que vai fazer voltar atrás 10 graus a sombra no relógio de Acais. Então, em várias passagens ou em algumas passagens, Deus se utiliza de meios não ordinários ou contraordinários ou acima da ordem das coisas, né? Vamos olhar agora os textos que eu coloquei aí, que a lição apresenta, né? Oséias capítulo 1, verso 7, que diz: Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Estes eram os meios ordinários. Era que o povo fosse salvo pelos instrumentos de guerra ou pela instrumentalidade da guerra. Cavalo, cavaleiro, arco, espada e a própria guerra. Mas Deus diz que vai salvar o povo pelo seu Senhor. Ou seja, o meio totalmente acima dos meios ordinários que seria, neste caso, a guerra, a batalha. Romanos capítulo 4, verso 19 ao 21, né? Falando de Abraão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E Deus fez com que esse ancião de 100 anos recebesse o seu filho. Foi uma ação, não é, contra os meios ordinários, acima dos meios ordinários. Daniel, capítulo 3, verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. É muito claro que Deus operou acima dos meios naturais, porque se você for fazer um churrasquinho, você já fica cheiroso ou cheirosa, né? Seja da brasa, ou seja do cheiro da própria carne. E esses homens entraram na fornalha de fogo ardente. Os soldados que lançaram os homens morreram só ao se aproximar da fornalha, e os homens saíram ilesos, inclusive suas roupas, e nem havia cheiro de fumaça ou de fogo neles.
Então, isso é Deus operando acima dos meios ordinários. Nona lição, e a gente vai encerrar nessa nona lição. A nossa lição são 18 tópicos, então a gente faz 9 hoje e 9 no próximo domingo. Então, nona lição, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na providência. É por meio da providência de Deus que Deus torna isso público. De um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo à queda no pecado e a todos os outros atos pecaminosos, sejam de homens bons e de anjos. Ou seja, nem mesmo o pecado viola a providência de Deus. A gente já viu isso no decreto de Deus e agora a gente está vendo na providência. Nem mesmo o pecado, seja ele dos homens, até mesmo homens bons, ou dos anjos, violam a vontade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 32 ao 34, que diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência. Veja, se o pecado violasse, Deus teria perdido o controle de tudo, porque todos os homens se tornaram pecadores na queda de Adão e Eva. Mas Deus encerrou todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí, isso foge à nossa compreensão plenamente, né? Porque em nosso caso, se a gente quer usar da bondade com as pessoas, a gente não consegue compreender essa relação. Mas Deus tornou todo mundo igual, desobediente, sem mérito algum perante Ele, para Ele usar de misericórdia com todos. E todos aqui, você pode entrar na confusão, dizer assim: poxa, então todos serão salvos, porque se todos são pecadores, todos serão salvos. Não. Todos aqui diz respeito a todos quanto Ele quiser salvar. Porque Ele já estabeleceu isso no capítulo 9. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então Ele já estabeleceu no verso 9, no capítulo 9. Então esse capítulo 11 é uma continuidade do capítulo 9. Não é uma nova ideia, teoria. É a continuação da teoria que começa lá no capítulo 1, verso 16. Aí, verso 33 ao 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Deus mostra como Ele é alto para nós em seus planos, né? A nossa mente não consegue assimilar plenamente os seus planos. 2 Samuel, capítulo 24. Segunda Samuel 24, versículo 1. Esse texto é interessante, viu? 2 Samuel 24, verso 1 e 1 Crônicas 21, verso 1. Todos os dois falam do mesmo fato, mas com visões diferentes do mesmo fato. Primeira Samuel 24, 1. 2 Samuel, perdão. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele quem? Deus incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Veja, Deus cirou contra o seu povo por causa dos seus desvios. E para julgar o seu povo, Deus incita Davi
a fazer o censo. Porque daí Deus julgaria o povo de Israel. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Exatamente, irmã Edlazer. Exatamente. Então veja, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Veja, presta atenção nesse ponto. Deus pode tentar alguém? Não. Deus não pode tentar porque a tentação é uma ação má que visa o pecado, né? Então Deus não pode tentar. Incitar Davi a fazer o censo era uma tentação. Porque é uma tentação de independência e quebra da dependência. O povo, a promessa de Deus é que o povo seria numeroso, mas não por causa de Davi, por causa de Deus. Quando Davi vai contar, isso gera uma perspectiva humana de que eu conquistei esse grande povo. Ou esse povo está aqui por causa de mim. Ele depende de mim, sou eu que dou subsistência a esse povo. Então, fazer o censo era quebrar a dependência em Deus. Mas Deus usa quem para incitar Davi? Usa Satanás. Satanás vai até Davi e lança a ideia a Davi. Davi faz um censo. Só que quem está por trás de Satanás? Deus. Veja, Deus usando um anjo caído para levar Davi a cometer um pecado, para que Deus possa julgar o povo de Israel em face dos seus pecados. O povo de Israel era justo julgar o povo de Israel? Sim. Como Deus faz isso? Usando um anjo caído. Samuel diz que Deus incita Davi, mas ele não pode tentar o homem. Então, Deus incita Davi através de quem? Do diabo. Então, a culpa da tentação não é de Deus. A culpa da tentação é do diabo. O diabo foi responsável por tentar a Davi, assim como o diabo é responsável por tentar todas as pessoas. Toda tentação é fruto do diabo. Toda. E, obviamente, fruto também do pecado que jaz em nós, né? Mas ele é corresponsável porque o pecado veio para a terra por meio dele. Então, tudo é culpa dele. E nós também temos a culpa porque fazemos, claro. Quem faz é a gente, não é ele, não. Nenhum pecado que a gente comete é ele quem comete em nosso lugar. Somos nós que cometemos, somos nós que aceitamos a sugestão dele. E aí a gente peca. Certo? Mas Deus usou isso aí para punir o povo de Israel. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que isso traz dificuldade para a nossa razão. A gente conseguir encaixar esse quebra-cabeça. Né? A gente conseguir encaixar isso. Mas é exatamente assim que a Bíblia expõe. E isso demonstra a onipotência, a sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus. Porque se são conceitos altos para nós, ao mesmo tempo ele também nos revelam o quanto
tudo está no controle providencial de Deus. Se ao mesmo tempo é difícil entender, compreender essa relação entre os acontecimentos no mundo e a providência e o decreto de Deus, por outro lado, significa também que Deus está no controle exatamente de tudo, gente. Exatamente de tudo. Não é? É possível que o Covid tenha sido uma manipulação equivocada de um vírus em laboratório e esse vírus sai do laboratório e alcança? Sim. É possível que o diabo esteja por trás disso para trazer mortandade à terra? Sim. Mas Deus está usando o Covid para julgar as nações? Sim. E Ele é Senhor dessa situação? Sim. Ele é Senhor da situação. Deus quer ver o homem morrer? Não. Mas todas as pessoas que morrem, morrem porque Deus disse que acabou o tempo delas? Sim. Entende? Deus quer ver o homem padecer no inferno? Não. Mas haverão homens julgados por Deus no lago de fogo e enxofre? Sim. Entende a relação? Então, é difícil às vezes para a gente compreender. Mas é uma relação existente na Escritura. E que, portanto, se por um lado isso nos assombra, por outro lado deve nos dar confiança, fé, por saber que, a despeito dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias, Deus está no controle de tudo. E todas as coisas, no final, hão de serem transformadas em bem para nós, porque elas nos moldarão ainda mais a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então a gente fica por aqui nessa manhã. Vou colocar uma musicazinha aqui, quer dizer, nem posso colocar. Vou colocar uma tela final aqui para a gente se despedir. E à noite estamos juntos no nosso culto às 18h30, tá bom? Espero que a gente consiga resolver esse problema do YouTube para que a gente tenha a transmissão nos dois canais. Então, Deus te abençoe. Fale com seu irmão aí, em nome de Jesus.